Aí, eu sou a Isabel e hoje eu tô aqui pra, acredito eu, finalizar a nossa série de vídeos relacionados ao gênero literário que você já deve ter ouvido falar, que talvez você conheça como distopia. A ideia desse vídeo é debater, compartilhar, refletir com vocês uma frase que eu tenho visto já diversas vezes em livros, textos de editoras, sendo reproduzido por resenhistas ali, pessoas que falam sobre livros e leitores em geral. E por ter visto essa frase em diversos lugares, vindo de diversas fontes, eu decidi debater um pouquinho essa questão com vocês, que está sim relacionada ao gênero da distopia, e então fechar aí a nossa série de vídeos para que então a gente consiga aí começar a falar sobre outro gênero literário aqui no Estante Diagonal. Mas então qual é esta frase que eu tenho visto aí em diversos lugares? Essa frase é de que este ou aquele livro é a distopia mais próxima da realidade que você vai encontrar, ou então que aquele livro ou aquela história, segundo alguma pessoa que eu não sei quem é, foi classificado como, então, a história de distopia mais próxima da realidade. Como eu comentei, eu já vi isso sendo reproduzido por leitores, por resenhistas, por editoras, mas a coisa começou a me incomodar um pouquinho quando eu vi de novo, uma editora ou duas editoras em específico compartilhando essa frase. E como vocês já sabem que eu entendo um pouco de distopia, que eu gosto de estudar distopia e que eu já fiz ali toda uma pesquisa com relação à tal da distopia, fiquei um pouco encucada, refleti um pouco e achei que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é um tanto quanto complicado a gente, ou uma pessoa, ou uma editora, afirmar que aquela história, que aquela distopia é realmente a mais próxima da realidade. Porque, caso vocês lembrem lá dos primeiros vídeos, distopia nada mais é, e aqui eu vou dar uma boa resumida, do que uma observação da realidade ou então dos caminhos que a sociedade atual, real, está seguindo e onde esses caminhos, ou onde essa realidade, ou onde essa sociedade poderia chegar. Ao longo da história humana, da história da distopia, da história da literatura, muitos livros, muitos autores olharam então para a realidade em que eles viviam e pensaram: onde será que o ser humano chegaria se ele continuasse seguindo por esse caminho? E aí é que entra o pulo do gato com relação à distopia. Porque a distopia só é distopia se esse futuro ali, esses caminhos que a gente está observando, que a gente está refletindo, desemboquem em uma situação problemática, em uma situação negativa, em uma sociedade onde tudo desandou, onde as coisas não funcionam, e a gente consegue perceber isso ao longo da história, ao longo do livro. Na distopia, a gente vai ter uma sociedade que não funciona, uma sociedade injusta, muitas vezes cruel, ou ali sobre certos pontos e com certas nuances difícil de ser defendida realmente, e que não é realmente uma sociedade boa. Quem leu ali livros como Jogos Vorazes, que foi bastante popular durante um tempo, ou então clássicos como Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e N outros exemplos que eu poderia trazer para vocês, sabe que essas sociedades, que essas realidades não são boas, não são bacanas, e a gente percebe isso ao longo do livro. Porém, alguns livros de distopia foram escritos há muitos anos atrás. Alguns livros de distopia foram escritos ali em uma época
próxima à nossa, mas ainda que ainda estava imaginando onde a gente chegaria, no caso, onde chegamos hoje. E alguns foram escritos então na nossa época atual e imaginam um futuro distante ou ali razoavelmente próximo. Por conta disso, aqueles livros que foram escritos há muito tempo atrás imaginavam coisas que podem ou não ter se concretizado, ter realmente acontecido na sociedade em que a gente vive hoje. Porém, eles ainda apresentam diversas ideias e reflexões que se interligam com o que a gente vive hoje. Como, por exemplo, a gente observa no livro A Máquina do Tempo, que foge bastante da nossa realidade, afinal, na Máquina do Tempo a gente tem ali duas espécies de ser humano, digamos, mas que vai ainda se relacionar um pouco com a nossa realidade, porque ali a gente tem críticas com relação a classes mais altas e classes mais baixas e como uma se relaciona com a outra e como um futuro próximo ou distante poderia ser caso os ricos continuassem mais ricos e talvez deixando de trabalhar e as classes mais baixas, principalmente os operários, fossem ficando cada vez mais dentro das fábricas e as fábricas fossem sendo relegadas para o subsolo. E então o que aconteceria com relação a isso tudo? Nesse livro específico a gente não tem realmente uma realidade fictícia que se assemelha à nossa, porém a gente tem reflexões que podem ser repassadas para a nossa realidade atual, para a nossa sociedade atual. Em alguns casos, principalmente naqueles ali que foram escritos em uma época próxima à nossa e que então começaram a imaginar onde aquela sociedade chegaria, no caso do presente em que a gente vive agora, ficava ali um tanto quanto mais fácil, digamos, acertar o futuro, acertar o que iria acontecer. Principalmente se você é um autor ali que olha bem a sociedade, que reflete bem, que percebe ali as coisas que não estão muito corretas, que não estão ali seguindo por um caminho ideal. Por conta disso, esses livros podem parecer que são mais próximos da realidade. Porém, e aqui eu vou usar um exemplo bacana, que inclusive, se não me falha a memória, contém a famosa frase que eu comentei, é o livro A Parábola do Semeador, que tem ali então um futuro onde a coisa desandou, onde é muito difícil ter acesso à água, o que é uma coisa que acontece em certos pontos ali do globo, porém no caso da história se tornou ali um tanto quanto generalizado, que trata também sobre mudanças climáticas, sobre toda a questão ambiental e social e diversas outras coisas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo porque senão vai ficar bastante comprido, mas que, como foi escrito em uma época ali, digamos, anterior à nossa, acaba dando a entender que é muito mais próxima da realidade do que outros livros. Porém, aqueles que gostam de distopia e aqueles que talvez já tenham estudado um pouquinho mais do gênero, ou aqueles que defendem que não necessariamente um livro precisa ser assim ou assado, ou entrar em algum tipo de competição para realmente chamar a atenção do leitor, percebem que neste caso o distopia mais próxima da realidade nada mais é do que uma jogada de marketing. Uma tentativa de fazer o leitor então realmente se interessar pelo livro. Porém, quando a gente volta então para o conceito do que é distopia, essa afirmação não faz muito sentido porque toda distopia precisa olhar para a realidade para conseguir refletir, para conseguir criticar, para conseguir imaginar onde essa realidade, onde essa sociedade iria chegar. E é isso então que, querendo ou não, toda distopia vai fazer.
É claro que algumas vão ali ir para algum canto um tanto quanto mirabolante, vão pensar em N tipos de sociedade que podem ou não chegar a ser reais, mas todas elas olham a princípio para a realidade e imaginam um mundo onde tudo deu errado, onde a sociedade foi ladeira abaixo. Então a gente consegue pensar, a gente consegue criticar, a gente consegue refletir a sociedade. E é por isso então que eu, Isabel, leitora, pesquisadora de distopia e também resenhista aqui no Estante Diagonal, não gosto muito dessa frase. É claro que se você quiser utilizar, tudo bem, mas tenha em mente que normalmente e que a princípio a distopia reflete sim a realidade e faz o leitor pensar um pouquinho mais. Então não seria tão bacana assim, ao meu ver, a gente criar ali de certa forma um ranking das distopias que são mais próximas da realidade ou não. Se você concorda com isso, não concorda, quer debater um pouquinho mais, quer conversar um pouquinho mais, coloca aí a sua opinião aqui nos comentários, vamos debater um pouquinho sobre distopia e aqui eu fecho então a minha série de livros sobre esse gênero literário. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Também já aproveita e se inscreve aqui no canal do Estante e acompanha a gente lá no site, porque tá sempre saindo um monte de conteúdo bacana. E a gente se vê no próximo vídeo.